Em um mundo corrido e digital, qual foi a última vez que você teve um tempo de qualidade em família? Esse é o nosso podcast Vida que Segue. Fica aqui, eu sou o Michael Keller, essa é minha esposa. Ana Carolina. Episódio número 6. Hoje vamos falar sobre 4 tópicos sobre qualidade em família, né? 4 momentos que você pode ter e aprender com a gente aqui hoje como melhorar sua qualidade de vida em família. Ter mais qualidade e não quantidade, sim a qualidade de estar com seus filhos, né? Então, o que é um tempo de qualidade? Quando que você tirou um tempo de qualidade para sua família? Você que está aí, que está nos assistindo, já aproveita, curte, compartilha, que a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, a qualidade de estar em família. E não é assim a quantidade, não é eu estar com você o dia a dia, corrido no dia a dia, não, é a qualidade que você tem feito isso. Então, como que você tem pensado e como você tem agido no seu dia a dia? E a gente está querendo mudar um pouquinho a sua rotina e te ajudar a chegar a esse momento e ter a qualidade que é importante. Ter a presença plena de estar ali, a interação significativa, não somente estar presente, mas estar corpo, alma, tudo ali. Porque muitas vezes a gente está no ausente. A gente já falou isso em outros podcasts, né? Que tem hoje o ausente, né? A gente tem o passado, o presente, o futuro e o ausente, que é nós no celular ali o dia inteiro, né? Isso. Então, o que, que a gente quer falar hoje aqui? Para quem não sabe o que é isso que a gente está querendo dizer, é quanto tempo da sua vida você deu ou entregou qualidade para quem está com você, para quem está para sua esposa, para seus filhos, e não é somente estar, como eu falei, mas sim entregar realmente de corpo, alma e coração a qualidade disso, né? E a gente tem muito isso na nossa vida, né? A gente conseguiu colocar, claro, que se a gente for voltar no passado, a gente teve muitos erros, muitas coisas que a gente deixou de fazer, que eu acho que uma das principais é a refeição em família, Uhum. que eu acho que isso fez que a nossa vida andasse melhor perto dos nossos filhos. Para quem não sabe, a gente tem 3 filhos, tá? Então, assim, quando a gente passou a fazer refeições, horas de almoço em família, foi muito importante. E eu digo que a mudança nossa até de endereço, de onde morar, como morar, foi uma das coisas que eu acabei assistindo vários podcasts também, gente. Então as dicas do podcast ajudam muito. Sim. Então, assim, o que me fez ver uma vez foi uma pessoa falar assim: hoje eu não moro num lugar melhor, mas eu moro num lugar que eu tenho mais tempo. Porque o tempo é o bem mais valioso que eu tenho. Então, se você tem que pensar o quê? Quanto que tá valendo a minha hora com a minha família? Quanto tempo eu tô dedicando meu para minha família? Então, às vezes a gente morava realmente num ambiente mais longe, uma casa até melhor do que a gente mora hoje, mas era mais longe do meu trabalho e às vezes eu não conseguia nem almoçar em casa. Quase sempre, né? Na É. verdade. Que às vezes a gente fica assim, pô, mas será que vale? Vale cada minuto que a gente vai para casa, estar com os nossos filhos, com a nossa família. Então hoje a gente consegue fazer refeições, horas de almoço junto, tá sentado na mesa, fazer uma oração, tá em ambiente que a gente pode estar mais presente, né? Então isso faz toda a diferença. Então você estar próximo da sua família no dia a dia faz mais diferença do que você achar que tá dando algo para eles, né? Porque para os nossos filhos, em primeiro lugar, ele não vai criar uma memória pelo que ele ganhou somente, né? O recurso financeiro, o brinquedo, ele pode trazer alguns benefícios, né, para a memória deles. Mas o momento de estar à mesa, de sentar no chão, brincar e ter o tempo com eles é muito mais importante do que um simples brinquedo. Os nossos filhos precisam muito mais de nós do que nós podemos dar. Porque o que a gente pode dar é passageiro, né? Pode estragar, pode quebrar, por exemplo, mas a memória que a gente vai gerar no coração deles, estando com eles, isso ninguém vai tirar. Isso. Então a gente tem alguns exemplos que a gente faz hoje, né? Vamos deixar aqui algumas dicas para alguns pais também, ou para quem não é pai também, gente. Só você tá um momento a dois. Deixar um pouco de sair desses momentos digitais, né? Que a gente vive hoje no mundo 100% digital, então a gente tem que parar um pouco desse mundo digital às vezes. Tem que ter um pouco de brincadeiras ao ar livre, tem que sair um pouco e deixar o celular de mão. Eu dou um exemplo para mim do meu celular, né? Eu, quando chego do trabalho, no máximo das 7 horas, eu já posso coloco em modo avião. Isso é muito importante, gente. Você tem esse time de não estar com o celular o tempo todinho. Porque às vezes esse momento de você viver no digital, você acaba não gastando sua energia pro que é bom, que é para os seus filhos. A gente tem algumas brincadeiras que a gente faz até em família, por exemplo, eu brinco de Lego com os meninos, então assim, eu tenho Lego há muitos anos, então a gente tá sempre brincando no chão, fazendo alguma coisa.
Esses dias eu estava brincando com a Raquel de banco imobiliário, a gente sentou ali, foi brincar na cama de jogo banco imobiliário, então a gente se distrai um pouco, Uhum. esquecer um pouco da tecnologia. Porque muitas vezes a gente vai pra frente na televisão, né? E a gente fica refém da tecnologia. Ela foi feita para nos ajudar, mas na verdade, muitas vezes ela consegue nos dominar. Porque se a gente fizesse o que a gente faz com a nossa família, tipo, para onde eu vou, eu levo meu celular. Já pensou se para onde você fosse, você estaria com o seu cônjuge, com seus filhos? Seria muito mais relevante para a sua vida e para a vida deles, né? Sim, com certeza. E aí a gente tem um versículo aqui que são sobre filhos, né? Salmos 127, de 3 a 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele lhe dá. Como flechas na mão do guerreiro, são filhos nascidos na juventude. Feliz o homem cuja aljava está cheia deles. A aljava, gente, pra quem não sabe, só pra falar, é onde coloca as flechas, tá? É aquela bolsinha que coloca as flechas, então pra facilitar a interpretação. Então, assim, os filhos são um presente de Deus e muitas das vezes a gente acaba não aproveitando esse momento Uhum. por causa da tecnologia na nossa vida. Então a gente às vezes acaba perdendo ver eles crescer. Os filhos são um presente de Deus para nós, né? E muitas das vezes a gente não aproveita realmente como isso tem que ser. Então, eu lembro que algum tempo atrás a gente ia para um restaurante e eu via pais dando celular para os filhos passarem um tempo, né? E eu falava assim: não, quando tiver mais filhos eu não vou fazer isso. E acabou com o tempo, eu acabei cometendo os mesmos erros. Então, assim, a gente tinha só a Bia e o João, e a Raquel ainda não tinha vindo ainda, nem estava planejado. Foi um projeto de Deus. Então, assim, quando ela veio, eu acabei cometendo alguns erros desses, de deixar um tablet, uma tela, alguma coisa. E com o tempo a gente viu que isso acaba prejudicando, porque muitas das vezes a gente quer que o tempo passe, né? Uhum. E a gente vai comer, quer comer em paz, quer ter um pouco de paciência, e acaba que a gente faz isso. Então, dica que eu dou: evite o máximo de tela para seus filhos. Mais tempo demorar eles ter, melhor vai ser. Eu digo isso por até mesmo de. Vou dar um exemplo de refrigerante. A Raquel, dos três, foi a única que até hoje nunca tomou, né? Isso. E assim, e não faz falta na vida dela. Então por que que a tela a gente tem que interagir desde cedo para ela ficar viciada naquilo e nunca mais tirar? Porque é difícil depois de você dar e É. tirar. Eu acho que é porque fica mais prático, né? A criança tá ali, aí o pai vai lá, não, toma aqui uma tela para não ficar chorando, para não ficar. Às vezes o pai tá tão cansado da rotina, a mãe também, né? Tão cansado da rotina da semana, do dia a dia, que aí quando chega em casa quer distrair a criança, ao invés de você entender que aquele é o seu momento com ele. Aquele é o momento de você gerar os laços, aquele é o momento de você deixar memórias, né? Seja em casa, seja em algum lugar em específico, mas quando você está com seus filhos, você precisa de estar inteiro, né? O tempo inteiro com eles. Porque assim você vai deixar algo dentro deles, né? E concluindo a questão do versículo, né, que você leu. Então, se os nossos filhos são como flechas, quanto mais próximos de nós eles estiverem, melhor eles estarão alcançando o alvo deles de vida, né? Então, que a gente possa preparar os nossos filhos e estar com eles próximos, porque eles são flechas. E quanto mais perto você chega a flecha de você, mais distante ela vai. Então, que esse seja o nosso propósito com os nossos filhos também. Item 2: benefícios de tempo com qualidade em família. Então, quais os benefícios que esse tempo de qualidade de família traz na vida dos nossos filhos e na nossa como casamento também? Mas hoje o assunto é mais voltado a falar sobre filhos, tá? Então, assim, você que ainda não tem, fica aí também e assiste, porque é o seu futuro de ter uns filhos um dia ou não, mas é importante saber essa qualidade em família, né? E às vezes você pode identificar os seus erros, né? Porque a gente já compartilhando umas coisas assim do que a gente está rabiscando aqui pra gente falar, a gente estava rabiscando ontem, e aí a gente acabou que lembrou, né? Que tipo, então é por isso que eu não tenho determinada desenvoltura, por exemplo, a gente vai falar a questão das histórias, né? Quantos pais eles contam as histórias para os filhos eles geram aquele senso de imaginar. Então, quando você tem isso na infância, na sua vida adulta, ela vai repercutir de alguma forma. Então, independente de você ter filhos ou não, fica com a gente para que você possa tanto aprender quanto identificar aonde algumas falhas foram geradas para que você possa consertar. Isso. Então, quando a gente fala sobre a qualidade em família, eu vou contar uma pequena história aqui, né? Que sobre família realmente, então assim, eu tenho um exemplo muito bom, que é minha mãe, então assim, ela realmente foi mãe, ela realmente dedicou o tempo dela, ela deixou de ter as coisas dela às vezes para estar com os filhos, né, criar os dois filhos dela. Então assim, o momento de estar junto, de estar presente,
faz toda a diferença na vida de uma criança. Eu digo que gera memórias afetivas que a gente nunca vai esquecer, a gente vai levar pro resto da vida. Então, quando a minha mãe ela contava história, meu pai sempre comprou muito livro lá para casa, então minha mãe sempre lia historinha pra gente, né? Uhum. E essas histórias ajudam uma criança a ter mais imaginação. Isso. Eu digo que hoje eu consigo visualizar muita coisa, ter muita criatividade, viajar muito na maionese, como diz o povo, né? Porque eu consigo lembrar das histórias e eu consigo imaginar mais. Então, quando você lê história para os seus filhos ou você conta algumas histórias, você gera algumas memórias tão importantes na vida dele que ele vai levar para o resto da vida. Então, você gera realmente um laço familiar que ele não se quebra, né? Porque Uhum. você sempre vai estar lembrando de algo bom daquele momento, daquela história, de algo que você teve junto. A gente até usa o exemplo do João, esses dias comentou, até ontem, não foi nem esses dias, foi ontem. Foi ontem. Ele comentou que sente falta, não, mas que as histórias que eram contadas para ele quando ele era pequeno, ele lembra, As musiquinhas, as né? músicas. Então a gente gera um pouco mais de memória na cabeça dos nossos filhos que não vão esquecer. Isso. Então a gente gera realmente o laço disso. E isso que quando, na época, né, do João e da Bia, a gente tinha uma vida muito corrida. Eu trabalhava fora, o Marco trabalhava fora, e ainda assim, graças a Deus, a gente conseguiu achar um pouco de tempo que não foi, para mim, né, no meu ponto de vista, não era o necessário, mas foi o que a gente conseguiu encontrar naquele momento. Eu creio que se a gente tivesse estabelecido como prioridade, a gente teria dado muito mais tempo para os nossos filhos, porque foi o que a gente fez quando a Raquel veio, né? Eu deixei de trabalhar fora e aí a gente conseguiu investir mais tempo na vida deles. E às vezes é um tempo que não volta, né? Quando você trabalha tanto, teve até uma caixinha de pergunta esses tempos atrás, se valeria a pena, né? Deixar um pouco tempo com os filhos, com a família, para poder investir na sua carreira. Eu entendo que são momentos que são necessários, às vezes, né, para você construir algo financeiro, uma casa, enfim, um patrimônio, mas o tempo é algo que não volta, né? Os nossos filhos vão ser criança uma vez só. Tem tantas coisas que acontecem hoje com a Raquel que eu não me lembro que aconteceu com o João e a Bia. Por quê? Porque nós priorizamos, na época, o nosso crescimento financeiro, construir, conquistar, e às vezes ficou para trás, a gente acabou deixando, né? E muitas vezes eu não me lembro mesmo. Por quê? Porque a gente estava ausente construindo algo financeiro? Era, mas o construir algo financeiro poderia ter esperado, né? Porque a infância deles não espera, vai e vai rápido. Esses momentos a gente pode controlar, tá, gente? Você pode conquistar e ter também um momento bom em Isso. família. Tá tudo bem. Então, assim, não é Aham. questão que, ah, não, eu vou deixar de ter tudo agora para poder estar com a minha família só. É Não. encontrar equilíbrio, né? Você tem que ter o equilíbrio de tudo. Eu digo um assunto que pra mim tá tudo bem, tá, gente? É questão assim, eu vejo que algumas pessoas, vai ser um assunto polêmico, eu vou deixar aqui, Ele gosta. sobre Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Pra mim, isso faz parte da infância. Não importa de onde veio, como foi criado. Sendo bem sincero, eu assim, do fundo do meu coração, pra mim essas memórias que você deixa nas crianças, de elas terem a imaginação e acreditar nisso, é algo que você vai marcar a vida deles. E muitas vezes a gente tá matando esse sonho de deixar as crianças viajar. Ah, porque Papai Noel é um comércio, não sei o quê. Tá tudo bem, gente. Deixa o Papai Noel quieto. Foi Vai uma chegar coisa. um momento que você vai contar a verdade, né? Sim, a gente teve isso quando criança, meus filhos tiveram isso como criança. Eu vou lembrar aqui do Natal que a gente foi para São Paulo e a gente ia fazer uns presentes um com o João e Bia, que eles queriam muito aquele presente, a gente nem tá, a gente tava de viagem, a gente ia comprar presente ainda na viagem para deixar lá. A gente foi, Uhum. comprou escondido, montou embaixo da árvore de Natal, colocou, a hora que tirou eles, colocou o presente, aí quando chamou eles lá para fora, tinha um vizinho pulando de uma sacada para outra vestido de Papai Noel. E eles ficaram até com o coração palpitando, né? Essa emoção é É, boa, é a alegria deles e muita gente tá cortando esse prazer das crianças. é. Gente, eu entendo que tem um lado religioso, eu entendo tudo isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para não entrar na religiosidade e acabar Isso. tirando os sonhos dos filhos. Deixa as crianças curtir esse momento, deixa as crianças se divertir. É tão bom isso, eu acho que faz tão bem pra eles. Ir lá ver um Papai Noel no shopping, tá tudo bem, gente, é só um momento, isso vai Isso. passar. Você vai fazer ela ficar viajando naquele mundo que eu falo, o mundo da maionese. É bom quando assiste, quando brinca. Gente, quantas crianças aqui já não foi super-herói?
Quantos já não imaginaram? Então isso está tudo bem, é só para a imaginação deles, para a criatividade deles. Os nossos filhos amavam vestir fantasia, né? Americanas era nosso cargo-chefe ir lá no lugar de fantasias, porque o João gostava, a Bia gostava muito e a Raquel também já gosta demais. Então não tem problema nenhum, né? Eles alimentarem, né, esse senso deles de ser criança, né? Outro exemplo é da Páscoa, Do coelhinho lembra? da Páscoa, A isso. gente, eu e minha sogra, a gente sujou acho que os dedos e começou a pintar assim de terra no chão. E quando eles e jogamos umas palhas, uns negócios, escondemos uns chocolates. Gente, coelho não bota ovo, pelo amor de Deus, né? Vai chegar um momento que você vai contar. Então, eu lembro da euforia deles acordando, procurando, né? Onde será que tá e tudo. No outro condomínio que a gente morava, a gente fez uma caça aos ovos do mesmo jeito. Então, assim, vai chegar um momento que você vai poder contar o real sentido da Páscoa? Claro. O real sentido do Natal? Claro. Mas enquanto esse momento não chegar, a gente precisa aproveitar o hoje, porque o hoje não volta, nunca mais. Isso mesmo. Os meninos gostam, gente, eles É, gostam disso, faz bem para eles. Então, assim, o amor e o cuidado, ele tem que ter sempre. E esses momentos você vai eternizar. Isso é aham. fato. Raquel, se você perguntar pra ela do Papai Noel, ela tem uma história do Papai Noel. Depois deixa ela contar um dia aí. Eu vou Um deixar dia ela vamos contar. chamar ela no podcast para ela contar a É, história de Papai Noel. você vai rir também com a história do Papai Noel. O Papai Noel dela não era bonito, não. Era lindo, gente. Então, assim, falando aqui, voltando pro nosso foco do podcast, Colossenses 3, de 12 a 14, ele fala sobre o valor, o amor e o cuidado. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros, perdoe-os nas queixas que tiveram um contra os outros. Perdoe como o Senhor os perdoou, sobre todas as coisas. Porém, vistam-se de amor. O que é o elo é perfeito. Isso. Então, assim, a gente fala sobre esse trecho, sobre a união familiar, entre estar unido, a família realmente, o amor, a compaixão de estar junto. Então, esses momentos que a gente falou, que você tem que criar esse vínculo com a sua família, isso que vai marcar eles é o momento de paixão, de estar ali junto, de comunhão, de sentar à mesa, de almoçar junto. São momentos que vão eternizar na família. Uhum. Então você precisa desses momentos. Você precisa de momentos de qualidade e não só quantidade com Isso. eles. Tenha uma qualidade com seus filhos, com a sua família. Entregue-se mais a eles. Larga um pouco o seu momento ausente das telas. Larga um pouco esse momento de ficar perdido. Esteja realmente com a sua família. Isso, e aqui a gente está falando entre pais, né? Mas também fica para os filhos, né? Aproveite o tempo que você está na sua casa, aproveite, né, o colo do pai, aproveite para poder conversar com sua mãe, para tirar conselhos, porque os pais vão te dar conselhos de sabedoria, claro, né? É uma visão muito errada que eu vejo hoje, que os jovens têm, que os nossos pais não querem o nosso bem. Cara, que pai que não quer o bem para um filho, né? Tem as suas exceções, claro, mas que a gente precisa aproveitar o nosso tempo em casa também, com os nossos pais, para a gente poder aprender e absorver deles o que eles têm para nos dar. E vai chegar um momento que você vai doar. Então, quando chegar o seu momento de doar para os seus filhos, para a sua esposa, você aprendeu e aprendeu bem em casa. Então, invista tempo com seus pais também. Isso para os filhos, né? Nosso terceiro tópico é dicas práticas como criar um tempo de qualidade em família. E como criar isso? A gente acabou entrando nesses temas anterior aqui já falando sobre isso, que é Uhum. criar rotina, momento de ficar próximo, de se aproximar, não estar ausente, estar presente, de ter qualidade em vez de quantidade. Então tudo isso a gente vai falando ao tempo que é muito importante. Uhum. Um dos itens que eu gosto de falar é que eu amo cozinhar, mas cozinhar como hobby, não de segunda a segunda. Então, quando eu gosto de cozinhar, acaba que nossos filhos também gostam de fazer as coisas. Então, esses dias eu estava cozinhando, a Raquel pediu para me ajudar. Montar Isso. prato, organizar, fazer o prato bonitinho. A Ela vai mesa, né? Montar a montar a mesa. mesa bonita, deixar uma mesa bem posta para todo mundo Isso. comer. Então, os meninos acabam participando disso. Uhum. Isso é se aproximar em família, é Aham. sair do ausente e estar E presente. eles se sentem parte daquele momento, né? Quando eles participam. Isso, então eles estão sempre tá ali com a gente. Eu lembro que eu levava os meninos para andar de bicicleta, Uhum. pegava o final de semana, saía para pedalar. Você ia jogar vôlei com os meninos aqui. Porque era algo que eles gostavam. Então, assim, tem o que você encontrar para fazer juntos, né? Só você investir tempo para saber o que seu filho gosta, né?
nem sempre é o que você gosta. Isso. Você faz porque eles gostam. Uhum, Eu dou o exemplo de brincar de Lego, é uma das coisas que eu sempre gostei de fazer uhum, quando criança. hum. Trouxe isso pra eles e eles gostam. Só que não adianta você colocar lá e falar, brinca aí. Não vai É, funcionar. Então você tem que sentar, você tem que brincar. A gente já chegou a ter uma mesa nossa cheia de Lego montada e passou mais. por tempos, né? Ficou semanas e a gente ficou sem mesa de jantar. Quebra-cabeça, a Raquel gosta tanto, né? E a gente joga tudo na mesa e fica sem mesa de jantar mesmo, gente, tá tudo bem. Vai chegar um momento que esse momento para você vai fazer falta, né? Quando os filhos forem, né? Como o No podcast episódio do anterior. passado, um dia o seu ninho vai estar vazio e você vai sentir falta da bagunça. Eu já vi vários vídeos, né? Algumas coisas assim na internet sobre isso, porque vai chegar um momento que você vai sentir falta da pia cheia de louça, vai chegar um momento que você vai sentir falta da casa bagunçada, né? Enfim, do seu momento com as crianças. Então, aproveite. É a frase mais clichê que a gente escuta na vida, mas é a mais real que existe, no meu ponto de vista, né? Aproveita que passa rápido. Meu Deus, como passa, né? O tempo não volta. Não. Então, você, pai, crie hobbies junto com seu filho. Crie algo que ele goste. Se ele gosta daquilo, aprende a gostar também e vai fazer junto com eles. O mais importante é o momento de qualidade que você vai passar com seus filhos. Então, Uhum, passe e dedique momentos aos seus filhos. E algumas experiências que a gente pode falar, até ontem você teve uma experiência bem bacana de ir para a igreja com os filhos. é isso. Às vezes não é sentar no banco da igreja, e sim participar da Uhum. igreja. E a Raquel, a gente vê que ela é uma das pessoas que mais gostam de estar na igreja, né? Ela vai e ela gosta de servir também, de Aham. estar vestida, de estar arrumada para ir. Até vestir, ela se veste parecido comigo já, né? É. Então isso acaba gerando a experiência, né? Aham. Então alguns eventos é importante vocês fazerem junto para gerar essa memória. Uhum. Lá no Tocantins também, né? Quando a gente servia muito lá, acabava que os meninos participavam até mais, né? Do que aqui. Eu lembro, meu Deus, quantos aniversários de La Batista a gente foi, todos eles serviam, né? Servia na barraca de livros, servia em recepção. Enfim, a gente dá para eles esse senso de participar. E eu me lembro quantas vezes a gente estava à toa em casa e eles pediam para visitar lá o Lar Batista, porque era um lugar que a gente tinha como hábito servir. E acabou que a gente até adotou de forma, sei lá como explicar, mas a gente ajudava a cuidar às vezes, né? Ajudava patrocinando algumas coisas. Por quê? Porque eles se sentiam tão parte daquilo que eles queriam estar lá. Então você gera memória, gera neles aquele senso de querer estar lá, de querer estar junto. E aí você tem mais tempo também com eles e gerando dentro deles algumas coisas que ninguém tira. Isso. Então quando a gente fala aqui em Êxodo 20, de 8 a 10, ele fala a importância do descanso e da comunhão, Isso. que é o momento realmente que você tem para estar, né? Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e nele faça todos os seus trabalhos, mas no sétimo dia, um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia, não faça trabalho algum, nem você, nem seus filhos, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seus animais, nem os estrangeiros que residem na cidade. Isso eu quero dizer, gente, não que seja o sábado, Uhum. tá? Mas assim, quando a gente fala que é um dia para a gente estar descansando em comunhão, o que que é isso? É também estar em comunhão com a sua família, Isso. naquele momento que todo mundo precisa descansar. Aham. Nem todo mundo vai conseguir trabalhar de segunda a segunda, todos os dias, e uma hora a gente não é de ferro. Entra num burnout aí, né? A gente precisa, palavra chique agora, né? Então assim, a gente precisa realmente de um tempo de descanso, um tempo de comunhão. E não é só comunhão com quem tá lá fora. Muitas vezes Uhum. as pessoas têm mais comunhão com quem tá fora, porque eu digo isso de trabalho, eu até falo isso nas minhas reuniões de trabalho, a gente fica mais tempo com os de fora do que com os de dentro de casa. E quando que a gente tá dentro de casa, a gente ainda fica ausente. Uhum. Então, eu digo assim, entregue totalmente no seu dia de descanso a sua família. Isso. O seu dia de descanso é para eles. Uhum. A Raquel até brinca, né? Que eu falo assim, Raquel, vamos brincar durante a semana, vamos brincar ela de uma coisa que eu mais gosto. Ela o quê? Dormir. Então, assim, acaba que ela já leva na brincadeira que dia de semana eu preciso descansar. Aham. Mas eu ainda sim eu consigo durante a semana me entregar para ser pai, me Uhum. entregar para estar ali com eles. Porém, o final de semana é deles. O final de Uhum. semana a gente tem que realmente descansar, mas descansar com eles. Uhum. A gente não precisa descansar de ficar quietinho só nós. É descansar com eles, é brincando, desligando. Eu até gosto agora de domingo a gente ter o tempo com a Raquel, sentar no Aham. chão, brincar.
Isso é importante. Então, esse momento de descansar e comunhão com seus filhos é muito importante. Então você encontra, né, no ambiente que você está, você precisa dar um jeito de priorizar, né? Como o Mike já falou que lá ele pedalava com os meninos e tal. Então, você precisa encontrar dentro da sua rotina um dia. Aqui ele deu o exemplo do sábado, né, no versículo, mas não necessariamente é no sábado. Vai que você trabalha de terça a domingo, por exemplo. Tem gente que trabalha aí no shopping, por exemplo. O seu descanso é na segunda-feira. Segunda-feira é o seu dia para a sua família, né? Porque você não vai trabalhar na segunda-feira, é sua folga do trabalho. Então, se é sua folga do trabalho, é o seu dia de estar inteiro em casa. E estar completo, né? Com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais. Então, que você entenda que nesse versículo em específico ele deu um dia, mas não necessariamente seja esse dia. Encontre dentro da sua rotina um dia que você possa tirar para sua família e que esse dia seja um dia de qualidade. Ah, a quantidade importa? Para algumas pessoas pode ser que importe, mas a qualidade é que você esteja totalmente inteiro, de corpo, alma e espírito presente ali, né? E com isso você consegue deixar memórias bem legais. E o nosso item 4 fala sobre dicas para superar desafios comuns. E a gente acabou até falando aqui nesse, Uhum. né, entramos nele automaticamente, tá? É. Então, assim, é uma semana de rotina de trabalho, estudo, ela se torna cansativa. Uhum. Eu digo que, assim, de segunda a sexta, no sábado nem tanto, mas de segunda a sexta é exaustivo, porque a Isso. gente acorda cedo, faz café da manhã pros meninos e segue aquela rotina. Aí agora eu comecei a estudar mais à noite. Então, assim, é tão cansativo que você não tem energia, às vezes, pros seus filhos. E muitas das vezes a gente se pega colocando na frente da televisão. Uhum. Até hoje, gente, a gente não é de ferro. A gente É. vai errar, a gente é pai, a gente é marido, esposa. Então a gente tá nesse momento de aprendizado diário. Uhum. Todos os dias é um aprendizado. Todos os dias, né? Mas você tem que decidir todos os dias mudar e evoluir. Então, que essa dica fique para vocês. Aham. Todos os dias você precisa mudar e evoluir. Uhum. Eu vou dar um exemplo meu clássico aí que eu comecei recente, quem me segue aí já sabe. Eu já vou para 48 dias sem açúcar. Mas foi fácil? Não, não foi fácil. Uhum. E qual foi a minha decisão de fazer isso? Se eu conseguir isso, eu consigo qualquer coisa. Uhum. Eu preciso fazer 90 dias. Então, se eu vencer 90 dias sem colocar nada de açúcar na boca, eu consigo qualquer coisa, eu consigo mudar qualquer hábito. Então, você precisa mudar um hábito. Só que para mudar um hábito não é da noite Da pro noite pro dia. dia. Para mim chegar a esse ponto de tomar essa decisão, foi muitas tentativas, desistências, fracassos. Mas uma das frases que eu mais gosto é a seguinte: fracasso não é quem perde, é quem desiste. Uhum. Então, fracassado não é quem perde, e sim quem desiste. Então, muitas das vezes eu tentei fazer outras coisas para mudar e não consegui. E eu acho que com você com família, às vezes você precisa estar disposto a mudar diariamente. Todos os dias, a cada dia, ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser um bom profissional. Todos os dias você tem que estar disposto a mudar e evoluir. E tá disposto a abrir mão de algumas coisas para ter esse momento, né? Porque, ah, a minha rotina é muito corrida, vocês estão falando isso é porque vocês não sabem da minha vida. Não, nós não sabemos realmente. Mas o que nós sabemos é que se você abrir mão de alguma coisa que pode ser que seja supérfluo, que pode ser que seja banal, ou que pode ser que seja bom também para você, É que questão de seja. prioridade. Você prioriza. Por quê? Como nós já falamos, a infância dos seus filhos não volta. O seu tempo com seu cônjuge não vai voltar. Então, ontem já foi. O que que você fez ontem, né, para agregar no seu casamento? O que que você fez ontem para agregar na sua vida com seus pais? O que que você fez essa semana para agregar na sua vida com seus filhos? O que você deixou neles? Quais foram as memórias? Ah, nada. Não, então peraí. Vamos dar uma sentada aqui. Vamos ver o que a gente pode tirar, porque sempre tem algo que você pode tirar. Que seja uma ida a mais na academia. Tire um dia que você não vai treinar e vai ficar com seus filhos. Tire um dia que você, sei lá, não vai comer alguma coisa na rua e ao invés de comer na rua, faça em casa, tá? Não é que seja, ah, vou fazer um prato chique. Não, faça algo, mesmo que seja simples, Um pouco mas mortandela tá bom. e vai gerar memórias de qualquer forma, né? Você sentar no chão, ele vê ali, quando você tem o ato de se abaixar, de se curvar para estar perto, né? Sentar, ajoelhar para brincar, sentar para brincar, ele entende que você está ali de igual para igual. O seu olhar está junto. Não é nada de superioridade, não. Nesse momento eu vou me curvar para estar com ele. Nesse momento eu vou me abaixar para estar investindo tempo com o meu filho. Ou sei lá, vou estar com o meu cônjuge sentado na mesa. Meu Deus, como a mesa para a gente é importante, né?
não só falando de forma alimentícia, mas ela é importante de tantas outras formas. Quando você senta, vocês dois estão de igual para igual. De certa forma, vocês dois estão ali e quando tá um de frente para o outro, você gera conexão no olhar, você gera o tempo de qualidade de estar junto. Então, quando você for para a mesa, tire o celular da mesa, né? Quando você for sentar. Então, assim, são pequenas coisas que você pode tirar que vai gerar uma memória, vai gerar uma lembrança, vai gerar uma conexão. Então, são coisas pequenas do dia a dia que você pode fazer e que vai gerar nos seus filhos um momento assim que ele está pertencendo àquele tempo, ele não está passando ali alheio. Porque às vezes a gente fica nessa sensação de, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui, né? Eu faço parte dessa família. Às vezes as crianças podem pensar dessa forma, ou o seu cônjuge pode pensar, meu Deus, eu estou perdendo tempo com fulano, porque eu não faço parte da vida dela. Então, sente junto, tenha momentos juntos, gere memórias, conexões. E isso você faz com intencionalidade, quando você tem a intenção. Então, busque na sua rotina algo que você pode tirar, que você possa sacrificar para investir na vida do seu cônjuge e filhos. Isso, e muitas vezes a gente quer, que nem eu falei logo no começo, a gente quer só distrair os filhos, né? É. A gente quer ter paz do nosso dia, da nossa rotina, e ficar quieto, aí liga uma televisão, deixa eles lá, dá um celular, dá um tablet. Pare e pense um pouco, quantas vezes você fez isso? Quantas vezes eu fiz isso? Então, como Uhum. pai, às vezes, muitas vezes a gente faz isso sem perceber, já é piloto automático. Porque a gente quer realmente uma paz de ficar quietinho, sozinho. Esse momento, às vezes, é o único momento que o seu filho tem com você. Isso, E para ele, isso vale mais do que qualquer coisa. com certeza. Então, a sua paz não vale você perder o momento que você tinha com seu A filho. sua paz pode gerar um vazio nos seus Com filhos, né? certeza. Às vezes você está num restaurante e, sei lá, o seu filho passou por alguma coisa na escola, na semana, e ali é um momento, é um lugar fora da sua casa, digamos assim, né? Então, ou você está em casa mesmo. Então, ali pode ser um momento que o seu filho tem para te contar alguma coisa, para contar algo que ele não gostou na escola, para contar alguma coisa que ele não gostou em algum ambiente. Então, quando você está com seu filho, esteja com ele. Gente, não é fácil. A gente não está contando aqui história, né? Que Não vamos seja dizer que a gente fácil. acertou tudo. A gente errou Não. muito para chegar aqui E hoje se e dizer isso. vocês observarem o que a gente já falou até agora, muitas das coisas a gente compartilhou já com a última. Por quê? Porque a gente foi vendo o que a gente foi errando no caminho e, infelizmente, os nossos dois primeiros filhos sofreram muito mais com a nossa ausência, né? Então, assim, foram coisas que a gente foi vendo que a gente poderia mudar, que a gente poderia tirar. Era supérfluo, né? A gente tinha uma vida totalmente fora do que a gente tem hoje. A gente não tinha tanto tempo, não se dedicava, né? Porque o tempo a gente sempre Sempre tem um teve. tempo. Então, assim, a gente não se dedicava tanto um ao outro ou aos nossos filhos. A gente tinha a nossa casa, que era uma casa legal, com churrasqueira, com piscina. E às vezes a gente tinha aquele momento só quando tinha muita gente. Pouquíssimas vezes a gente aproveitou só nós, né? Só nós quatro na época, que éramos só quatro. Então, às vezes a gente tem um momento legal em casa quando a gente traz convidados. E por que não fazer quando está só vocês, né? Por que não montar uma mesa quando está só vocês? A gente aprendeu muito sobre a questão da mesa, porque às vezes a gente montava a mesa só quando vinha alguém de fora. E se você está dando o seu melhor para quem é de fora, quem é você, né? Por que que você não dá o seu melhor para os seus filhos? Por que que o seu melhor prato não é para servir para a sua família quando vier a visita? Cara, a visita nem te conhece. Você vai dar o seu melhor para ela por quê? Às vezes a gente tem tanta paciência com os de fora e quando é com os nossos filhos, não, a gente trata de outra forma. E isso a gente está falando nossos, porque a gente errou nisso também, né? Para que a gente chegasse, montasse uma mesa na rotina do dia a dia, demorou tempo, né? Demorou tempo para a gente entender que o nosso maior patrimônio é a nossa casa. Então, que você invista nisso. Isso gera impactos que não Uhum. são, não dá para voltar atrás. Não. Você acaba perdendo realmente, a gente sabe disso. A gente Uhum. perdeu muita coisa e acaba gerando muita insegurança na ausência dos pais. Isso. Então, seu filho às vezes vai estar inseguro pela ausência de um pai, de uma mãe que está presente, entendeu? A ausência sua faz eles perder o presente. Isso. Então, quando você está presente, vai gerar filhos mais seguros. Quando você gera tempo com seus filhos, vai gerar neles um pertencimento.
eu faço parte, eu não tô sozinho, né? Quantas vezes a gente, na correria, às vezes fala assim, mãe, vamos conversar depois. Ou a gente usa aquele exemplo assim, eu usei demais, e não tô aqui para mentir, né? Chegar lá em casa a gente conversa, né? Às vezes o menino aprontou na rua e ó, fica na sua. Chegar lá em casa a gente conversa. Então a criança ficava pensando assim: ah, meu Deus, então conversar é só a correção. Não, conversar não é só a correção. O conversar é sentar, o conversar é compartilhar, o conversar é saber como é que tá a vida dos nossos filhos, porque como você disse, não volta, né? O tempo não volta. Isso vai gerar neles ou que eles se sintam mais seguros para o dia de hoje ou para o futuro, ou que eles vão se sentir totalmente inseguros. E aí eles não vão ter, né, a oportunidade de sentar, conversar, dialogar com alguém, porque para eles o sentar e conversar é só a correção. Então, quando você perceber que você errou, a gente também falou em algum podcast, né? Tenha a maturidade de pedir perdão. E, e às vezes você vai pedir o perdão e não vai nem lembrar de tudo. Então, pense antes, né? Peça para o Senhor te trazer a memória de tudo aquilo que você precisa pedir perdão. Não é errado você reconhecer que você errou. Muito pelo contrário, seus filhos vão entender que eles também precisam pedir perdão. Eu me lembro que uma vez eu fui sentar para conversar, eu acho que com a Bia, eu anotei por semanas, né, o que eu lembrava, o que eu orava, e o Senhor me trazia à memória o que eu precisava pedir perdão. Então, se você falhou, reconheça que você falhou, peça perdão aos seus filhos, porque até isso vai gerar memórias com eles. Então, anote para que você não esqueça nada e depois chegue lá e peça perdão. Seja maduro, seja verdadeiro e tem aquele momento, sabe? Senta no chão mesmo. Nesse dia, tanto com a Bia quanto do João, sentei no chão mesmo, porque assim, para eles entenderem que eu estava de igual para igual, né? Eu estava ali de inteira no momento. E aí você peça perdão, né? Já voltou, já errou, não vai voltar atrás. Então, se não vai voltar atrás, o tempo não volta. Mas o que você fez, às vezes, você pode consertar com um pedido de perdão. E aí você tá ali, você tá inteiro, você tá no momento. A gente fica refletindo sobre tudo isso que você falou, porque faz a gente pensar também onde a gente erra, né? Então a Sim, a gente fica gente o tempo erra todo todinho dia. pensando e conforme a gente vai ouvindo. Em Provérbios 24, 3-4, fala assim: com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento ela se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é preciso e agradável. Esse versículo ele sugere que um lar é valioso através das relações Uhum, e não somente de posses. isso. Então, muitas das vezes a gente se preocupa tanto em ter e não fazer. E enfeitar o lar, Deixar o lar todo bonito, mas está todo destruído, né? sem estrutura. Nem sempre um lar bonito é um lar saudável. É. Nem sempre um lar bonito é um lar onde os relacionamentos estão bem. Quantas Uhum. mansões a gente vê que tem casamentos e famílias destruídas, Fracassadas, vazia. fracassadas. Esses dias, vou até usar um exemplo aqui que nem estava anotado. Eu estava no trabalho, aí um médico sentou lá na mesa pra gente conversar, tá? Ele até trouxe um biscoitinho maravilhoso. E a gente conversando sobre isso, ele falando sobre educar os filhos, né? Ele é médico há muitos anos. E ele, como a gente sabe que todo médico acaba tendo um poder requisitivo muito bom, né? Então, assim, ele fala sobre isso, né? Que os mesmos filhos criados com as mesmas condições que os amigos dele médico, Uhum. filhos estão perdidos e hoje ele tem orgulho de dizer que as filhas dele não. Por quê? Porque quando você foi falando aí, eu fui lembrando da história dele. Ele falava assim: filha, deixa eu te contar uma coisa. Vai chegar um dia que Zezinho vai te oferecer uma maconha numa festa. Aham. E esse dia vai acontecer e você não vai conseguir fugir disso. Isso. Só que quando isso acontecer, eu não quero que você rejeite ele. Eu não Aham. quero que você brigue com ele. Eu não quero que você faça nada. Só diga que não e me Aham. conte no mesmo dia. Isso. Aí ele pegou e falou que nesse dia que aconteceu, a mãe das meninas foram buscar na festa e na volta a menina chegou e doida, a filha dele, doida pra contar. E a mãe, não, ele tá dormindo, ele tá dormindo. Ele falou que acordou Aham. pra ouvir ela contar pra ele. Aham. Pra ouvir ela dizer assim, pai, aconteceu isso que você falou. Então quando você gera esse relacionamento de proximidade com Aham. seus filhos, eles ficam tão ansiosos pra te contar o que aconteceu de errado lá fora, Aham. que isso não tem preço, gente. É. Isso é um valor tão grande que eu achei incrível. Eu fiquei a pensar, tio. Eu falei, nossa, olha só, o tanto de relacionamento é bom. E Deixar a aí, porta aberta, né? e aí ele fala que
por exemplo, ele e o amigo é médico e os filhos são hoje todos perdidos e as filhas dele é todas médicas, estudando, estão bem. Por quê? Porque ele gerou conexão. Uhum. Então ele gerou realmente algo de proximidade, não foi só dinheiro. É isso que eu falo, não é Aham. dinheiro, gente. É a proximidade com os Isso. filhos. Então, assim, o que que você está deixando para os seus filhos? É Uhum. só dinheiro ou é amor e zelo? Uhum. Entendeu? Eita. O que você está deixando para os seus filhos? É só dinheiro ou é amor e zelo? Eu acho que não precisa dizer mais nada, pode encerrar o podcast, acabou. Então, porque assim, realmente, muitas das vezes a gente só está preocupado em buscar dinheiro, bens materiais. Mas o É, amor e o zelo, a gente está deixando perder com o tempo. isso. Que a gente possa tomar cuidado, né? Todos os dias, isso é uma rotina diária. Aham. E eu sei que Trabalho de muitas formiguinha, vezes né? eu só busquei dinheiro. Isso. Então, às vezes, a gente tem que parar com isso, sabe? E abrir mão. Tá tudo bem ter dinheiro? Tá tudo bem. Eu acabei de dar um exemplo de um médico. Ele Aham. não deixou de buscar o dinheiro, ele não deixou de fazer o trabalho dele, ele não deixou de ter as coisas materiais, mas ele se dedicou aos Uhum. filhos. Então, assim, eu quero um dia chegar e poder contar uma história dessa. Aham. Então, muitas das vezes a gente tá se perdendo no caminho, mas dá tempo de corrigir. Uhum. Se você tá se perdendo, corrija. O barco dá tempo de ajeitar as velas, puxar aqui, ajeitar ali e vamos corrigir. Isso. Os momentos perdidos foram perdidos, mas você pode conquistar novos É. momentos. Você pode, que nem você falou, pedir perdão, voltar atrás e começar de novo. E não ficar remoendo, né? Eu conheço pessoas que ficam remoendo. Meu Deus, meus filhos já saíram de casa e eu perdi tempo sem investir com eles, né? Perdi tempo trabalhando. Eu conheço pessoas que, inclusive, sentaram comigo esses tempos atrás para a gente conversar sobre isso. E eu falei: o tempo é seu. Você não é dono do tempo, né? Então, se você não pode fazer o tempo voltar atrás, o que você tem para fazer é o agora, é o hoje. Então, se é o agora, se é o hoje, então vamos consertar, tá? Não vai voltar atrás, o tempo não vai voltar, o seu filho não vai voltar a ser um bebezinho para que você reconstrua tudo que você deixou para trás. Não. Então, vamos aproveitar enquanto ele ainda está debaixo, né, da sua autoridade, da sua casa, para que você invista com ele e nele o que seja necessário. Não tem problema você sentar e pedir perdão. Quantas vezes a gente for pensar aqui, quantas vezes a gente já errou um com o Quantas vezes outro? Jesus fala que tem que perdoar? Eita, 70 vezes É a 7. mesma coisa. E o 7 é o número da perfeição, né? Então, ninguém é perfeito. O único perfeito que existiu foi ele e ele já está lá nos esperando. Então, quantas vezes for preciso, peça perdão para que você gere nos seus filhos aquilo que seja necessário para a próxima estação que ele vai viver. Tá. Pra gente só relembrar o que a gente já falou aqui, a gente falou de qualidade em família, menos tempo no digital, crie memórias e deixe legados. E queria muito agradecer você que assistiu e compartilhou. Se você chegou até aqui, isso é um bom passo. Eu acho que dá tempo ainda de você corrigir o barco, que nem eu falei, corrigir a rota e ir até o fim. Então, eu queria agradecer realmente, assim, um sentimento que eu tenho de gratidão quem está assistindo, compartilhando, está com a gente todo esse tempo. Porque a gente realmente está abrindo nossos É corações. isso. A gente está abrindo nossos corações, a nossa casa, que é a nossa casa. É. Depois, no dia, quem vê aí as fotos dá para ver. Isso aqui é a nossa mesa De de jantar. jantar. Então, assim, realmente é o momento que a gente está compartilhando a nossa vida para tentar mudar a sua. Isso. E eu espero poder ajudar. Eu sei que eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita, nossos filhos não são perfeitos, a nossa vida não é perfeita. Mas a cada dia a gente se dedica para chegar à perfeição. Isso E a mesmo. perfeição a gente só vai chegar quando a gente passar desse momento para o outro. Isso. Então, até lá, a gente vai trabalhar para chegar. Então, a gente vai trabalhar todos os dias. A gente vai errar como pai, vai errar como marido, vai errar como filho também. Uhum. Então, esses erros vão acontecer, não tem jeito, você não consegue fugir dos seus erros. Mas você consegue corrigir a rota todos os dias. É que nem eu falei, se você focar onde você quer, você pode chegar. Então, eu agradeço e tenho gratidão a cada um que assiste o nosso podcast. Tenho gratidão pela minha esposa, tenho gratidão pelos meus filhos, pelos meus pais, por tudo que eu tive até hoje e eu Aham. chegar até aqui. Então, assim, pode não ser o melhor podcast do mundo, mas espero que eu toque no coração de vocês. Uhum. Esse é o meu objetivo como podcast. Meu podcast não é o objetivo de ficar rico, de ganhar milhões, de ter 1 milhão de seguidores. Basta eu mudar a vida de uma pessoa. Isso mesmo. Esse é o objetivo do É podcast. isso mesmo. Não importa quantas pessoas nos seguem, não importa quantas pessoas visualizem, né? Se uma pessoa for alcançada e mudar a realidade de uma família, nós já estamos bem. O dever já tá feito. Isso aí. E fica aí até o próximo episódio.
Gratidão e vida que segue. Tchau.